Olá pessoal, estamos iniciando mais um TKCast oficial e hoje, mais uma vez, estamos juntos aqui, meu amigo Guto Azevedo e eu, e temos hoje um convidado especial. Eu não sei se eu vou acertar na pronúncia do sobrenome, gente, o Vinícius Worship. Aleluia! Internacional, cara. Internacional não é fácil não. O Vinícius é o nosso convidado de hoje e o Vinícius é um cara cheio de atividades, cheio de atrativos, planejador, gestor financeiro, empresário no ramo de investimentos imobiliários, gestor de ativos, investimentos. Ele trabalha com mais de 50 instituições parceiras. O Vinícius aí está cheio dos atributos, cheio das qualidades. E hoje nós vamos falar com ele, não tenho dúvida que vai ser um papo muito legal, muito atrativo e muito instrutivo. Primeiro eu vou começar aqui, né, pela prata da casa. Bom dia, Guto, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje presenteados com o Vinícius aqui e vamos falar muito sobre investimento e sobre outras coisas aí e sobre energia solar, né? Com certeza. Agora nós vamos aí para o nosso convidado. Olá, Vinícius, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela presença aí de vocês. Legal, a gente fica agradecido aí por ter aceitado o convite, por estar conosco. Estamos com o Vinícius e o pessoal precisa conhecer melhor o Vinícius. Fala um pouquinho sobre você, Vinícius, sua trajetória, como você chegou até aqui nesse momento. Bacana. Bom, eu venho da área da indústria, mais de 15 anos na área da indústria. Passei por produção, qualidade, fui para a área de saúde e segurança, onde fiquei mais de 10 anos, né? Em meados de 2013 ali, uma crise feia que estava acontecendo na indústria, principalmente a automobilística, né? Trabalhava numa indústria que prestava serviços, né? Chamada a Kyocera do Brasil, da Avenida São Paulo, né? Estava quase 4 anos já na empresa. E eu sempre quis empreender, né? Mas nunca tive uma oportunidade, né? Acho um pouco de medo de sair ali da indústria, né? Ficava um pouco receoso. E aí, naquele momento de crise, você tem que se adequar, né? Você tem que ir para cima. Foi aí que eu comecei a empreender paralelo, né? Comecei a buscar alguma coisa que eu pudesse conciliar, né? Com a indústria, né? Por conta de tempo, né? E aí trouxe uma micro franquia, né? Na época a Polishop estava entrando num canal de segmento que podia se adequar paralelo, né? Que era o marketing de relacionamento que estava em alta, né? Muitas empresas muito antigas já estavam no mercado, mas a empresa estava entrando nesse segmento, né, forte, né? Trouxe essa franquia e dentro desse cenário eu vi que não era só a parte de vendas diretas, né? Ela vinha muito na parte de educação financeira também, liderança, empreendedorismo, tinha convenções anuais, né? Palestras mensais, e aquilo foi abrindo minha mente de muitas formas, né? E aí comecei a parte da educação financeira foi o que mais me chamou a atenção. Nunca tinha visto livros de educação financeira, nem mal gostava de ler, né? Meu pai na época, até eu tenho uma história muito engraçada na família, eu gostava muito na época de Senhor dos Anéis, né? E aí meu pai comprou um baita de um livro para mim, gigante. Eu comecei a ler 15 páginas, larguei o livro, nunca mais peguei o livro. Até vendi o livro, né? Só pra você ter uma ideia. E até meu pai fala até hoje sobre isso. Comprei um livro pra você, você vendeu e tal. Te incentivei. Mas aí comecei a pegar o gosto de ler, né? Em algo que realmente eu vi que fazia sentido, que era a parte da educação financeira. Depois comecei a fazer alguns cursos de day trade para entender um pouco da parte gráfica, né? Da parte tanto a parte gráfica, também a parte fundamentalista, que daí eu fui ver que não era só mexer no gráfico, você tem que entender das notícias também e tudo mais, né? E aí, dentro disso, eu fui buscar alguma oportunidade nesse sentido, e aí comecei a trabalhar com créditos, né? Comecei a trabalhar ali com consórcio, depois trouxe a parte também de linhas de crédito em geral, né? Que é a parte de financiamentos imobiliários, home equity, auto equity, e depois entrei nessa parte mesmo de investimentos, né? Onde hoje a gente tem uma equipe que faz toda a parte de gestão de carteira de investimentos, né? Estruturação de carteira, tanto para pessoa física e jurídica, a gente faz estruturação de fundos de investimentos, abertura de contas offshore, a gente está trabalhando também com parceria tanto uma corretora nacional, que é a Oramen, que é uma das maiores hoje no Brasil,
e uma corretora internacional, que é a 4XC também. E a 4XC também abriu um banco nacional aqui também, chamado Carteira X, né? Uma subaderente, então a gente tem todos os produtos aí, Pix, TED, DOC, câmbio, né? Você baixa o aplicativo direto no seu smartphone do banco, né? E faz todas as funções aí bancárias, né? Então a gente tem vários produtos aí na linha tanto de investimentos como também na linha de créditos. Legal, esse é o Vinícius, hein? A gente olha essa carinha de menino aí e pensa que começou hoje. Ninguém chega do nada, né? Ninguém chega do nada. É legal. E como nós falamos, né, o Vinícius é um especialista em investimentos, educação financeira e tudo mais, e a gente vai começar bem tranquilo, bem leve, com a sabatina de questões e perguntas, sabe, Vinícius? A gente gostaria de saber nesse momento, para quem está começando, quais são os passos essenciais para a pessoa planejar a sua saúde financeira e tudo mais? Legal. Um livro que me fez muito sentido para mim, quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? É a base ali de tudo para você entender um pouco de finanças, né? Esse livro ele fala um pouco do Robert Kiyosaki, né? Quando ele era mais novinho, e ele tinha ele chamava o pai pobre e o pai rico era o pai do amigo dele, né? E aí o pai pobre que ele diz, né? Não pobre no sentido de questão, é mais a questão de mentalidade mesmo ali, de você não ter uma educação financeira, de você, é aquela questão que vem lá de trás, de você ir para o CLT, se formar, aí você vai para a carteira, né, de trabalho, vai para o INSS depois e tal, e segue aquela rotina, né? Da trivialidade, Isso. das crenças limitantes. Que a indústria vai ser importante para você, né? Você tem que ter um bom emprego e tal. É importante, claro, né? Mas eu acho que se você não tiver uma boa educação financeira por trás, você vai viver sempre naquele ciclo, né? E uma coisa legal que você está falando agora, eu vou só interromper você um minuto para perguntar isso. Por que você acredita que hoje ainda, 2023, né, as escolas não têm uma ênfase maior na educação financeira das pessoas? Olha, eu acho que isso tem muito a ver, eu acredito que a parte até política, né? Isso vem lá enraizado lá de baixo, né? Para prender ali os jovens, as pessoas naquele ciclo vicioso, onde você nunca vai crescer. Controle, domínio. O domínio, né? Da televisão, o domínio das escolas, dos professores e tudo mais. Então eu imagino um pouco dessa linha, né? E a questão da liberdade, né? Hoje, a gente entrando nessa questão política um pouco também, a gente está perdendo um pouco disso também, né? Porque a pessoa ela é livre, né? Para fazer o que ela quiser. Só que a educação financeira nunca entrou nas escolas. Por quê? Né? Qual que é o motivo da educação financeira não ser uma matéria? Porque, na verdade, existe uma alienação, né? E essa alienação, ela é difícil de você conseguir tirar ela do povo, infelizmente. Porque se você parar para pensar, hoje, a educação financeira talvez seria um dos pilares para libertar as pessoas. Porque o que acontece hoje? Eu venho de um ensinamento como esse. Eu não aprendi nada de educação financeira. Só para você ter uma ideia, eu fui aprender educação financeira e hoje meu pai e minha mãe vêm aqui para aprender educação financeira comigo. Legal. Entende? Então, assim, meu pai está sedento por isso. Mas ele não teve uma educação financeira lá atrás. E hoje, para quebrar essas crenças, para quebrar esse modelo, não é simples. Se você começar da forma correta, isso, você vai lá e trata a criança. O Isaac esteve aqui, né? Isaac, você sabe quem é. Fantástico. Avião, né? Moleque fantástico. E a gente conversa muito sobre isso. Eu falei para ele esses dias atrás, a gente estava indo para São Paulo, e eu falo para ele que todas as vezes que eu vou falar desse assunto, eu me arrepio inteiro. Porque eu disse para ele assim, falei, Isaac, você tem 14 anos. Demora um tempo para você conseguir atingir o público adulto.
né? Porque assim, o cara tem lá 1 milhão para investir, ele vai investir no Isaac ou no Vinícius? Entende? E é uma realidade, né? Tem uma expertise, uma experiência por trás, tem uma jornada para chegar ali. Aí eu disse para ele assim, Isaac, por que você não cria um curso como autoridade que você já é, para virar referência em treinar jovens a ensinar os seus pais a educação financeira? Porque qual que é o objetivo maior que nós temos, Vinícius? E tem uma frase muito clichê, mas é totalmente verdade. Sucesso sem sucessor é fracasso. Não é verdade? Então nós temos que fazer nossos filhos melhores do que nós. Senão nós estamos indo para o fracasso, né? Então assim, por que eu não posso ensinar o meu filho, o Isaac no caso, né? Por que o Isaac não pode ensinar os jovens sobre educação financeira para que eles possam ajudar os pais? Porque o resultado deles, com aquele pouco dinheiro que eles têm, pode influenciar totalmente o pai. O Isaac falou, vou fazer. E está fazendo lá o produto dele. Então assim, eu acho que tem que começar dessa forma. Se a gente conseguir tratar as pessoas, imagine, hoje qual é o percentual de brasileiros que investem? Chega a 3%, meu Deus do céu. É assustador, entende? Então se você pegar hoje e conseguir subir 1% disso através dos jovens, quanto que isso já não vai impactar na vida de pessoas? Porque eu acho que nós temos um objetivo aqui, nós temos um propósito aqui, nós temos um chamado. Então assim, se a gente conseguir, através desse chamado, realmente implicar a vida de pessoas e essas pessoas possam implicar outras gerações, nosso objetivo aqui está cumprido. Exato. Concorda? Concordo. Então, eu acho que é isso, sabe, Fernando? Eu acho que esse é o caminho e eu acho que nós estamos atingindo. Legal. E é disso que se trata, né? Se trata exatamente desse compartilhamento, dessa extensão. E é por isso que nós estamos aqui. E o Vinícius hoje é um instrumento que Deus escolheu para ajudar o pessoal, para incentivar o pessoal. A gente está vivendo em um momento de grandes crises, né? Temos uma pandemia, aí começa no nosso país uma crise política horrorosa, agora uma crise global, como nós conversávamos antes, e dentro dessa realidade, dessa condição que nós vivemos, o planejamento, a educação financeira, ela se torna cada vez mais essencial. E aí que entra o planejador financeiro, alguém que instrua, alguém que auxilia, uma vez que educacionalmente o nosso país não se preocupou com isso, como nós falávamos a respeito, tem o educador, o planejador financeiro. Nesse caso, o Vinícius é a criação. E como é que você tem lidado com essa questão? Tem sido muito procurado? Como é que a galera tem lidado com esse momento de crise? E como é que vocês têm atuado como planejadores, instrutores, como alguém que auxilia as pessoas nessa questão de investimento e planejamento financeiro? E deixa eu complementar um pouquinho essa pergunta, porque eu acho que vai fazer muito sentido agora, até para o Vinícius clarificar uma coisa que as pessoas não compreendem. E eu falo, o resultado que você ainda não tem por aquilo que você ainda não sabe, né? Então assim, Vinícius, explica para o pessoal o seguinte, muitas vezes as pessoas têm medo de vir até o Vinícius por uma questão muito clara, tá? E aí você vai falar sobre isso que eu acho que é fantástico. Mas procurar um assessor de investimentos é caro. E elas não entendem que muitas vezes quem paga isso não é ela, né? Por isso que eu quis interromper a pergunta, porque eu acho que se você explicar, na verdade vai dar um boom para as pessoas entenderem que não é assim. Então fala um pouquinho com o pessoal que eu acho que vai fazer sentido. Com certeza. Essa questão de assessoria, né, de planejamento e assessoria, o custo, na verdade, ele está englobado dentro do rendimento, né? Então, o que o cliente ele não vai, na verdade, nem desembolsar, porque do próprio rendimento a gente vai trabalhar o capital dele e um percentual daquilo é direcionado para esse trabalho que o assessor vai fazer, né? Que o consultor vai fazer, né? Então, só para você ter uma ideia, a pessoa ela pode começar a investir com uns R$100, né, com R$200. Então ela já está planejando financeiramente o futuro dela, né?
Obviamente que para uma diversificação de carteira exige um recurso um pouco maior, né? Porque não basta só você colocar ali R$ 100 ou R$ 200 que você vai conseguir diversificar uma carteira, né? Porque são várias ações, vários ativos que vão ser trabalhados de acordo com o perfil do cliente. Então vai ser analisado um perfil, né? Esse perfil ele pode ser um perfil mais conservador, um perfil mais moderado ou um perfil mais arrojado, né? Uma pessoa que gosta de diversificar um pouco mais em ações. E as pessoas, por conta de tantos golpes que existem, né, no mercado financeiro, empresas que vêm aí prometendo dinheiro fácil, né, que vai pagar 3 a 5, 8%, né, enfim, isso deixa um medo nas pessoas, né, traz medo nas pessoas e aí elas colocam tudo no mesmo pote. Elas acham que, eu tenho medo de colocar meu dinheiro e perder meu dinheiro, né, e aí deixa ali na poupança ou deixa na conta corrente mesmo. Só que ela não sabe que às vezes ela está perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Principalmente na poupança, né? Então, é importante ter uma assessoria, é importante ter um acompanhamento e esse profissional, ele é habilitado, né? Existe uma habilitação para ele estar fazendo aquilo ali, né? Não é simplesmente, quando você se depara com alguém que vai oferecer para você um suporte, algo, primeiro você tem que ver se essa pessoa ela é habilitada. Existem algumas certificações que esse profissional tem que ter para trabalhar no mercado financeiro, né? A não ser que você vá para o mercado de renda variável aí, em operações de day trade, swing trade, que você vai fazer um cursinho, você mesmo vai operar. Porque a bolsa de valores ela é aberta para qualquer um. Qualquer um abre uma conta numa corretora, uma XP, qualquer corretora aí, uma Genial, enfim. Você baixa lá a sua plataforma de investimentos, coloca seu dinheirinho lá e fica vendo o gráfico operar lá e compra e venda, compra e venda. Só que nessa brincadeirinha, muitos perdem dinheiro. Porque tem muitos gurus aí de vender cursos de day trade, né, que mais ganha dinheiro com venda de curso do que realmente se você for ver ele operar, ele não está operando nada, né? Ele está ganhando mais dinheiro com o curso. E é legal isso que você está falando, porque assim, como que eu posso identificar se o profissional ele está apto a operar com o meu dinheiro e eu não vou estar colocando o meu dinheiro na mão de um aventureiro? Legal, boa pergunta. Engraçado assim, porque o que acontece? A pessoa ela quer ganhar o dinheiro rápido, né? E na verdade no mercado financeiro não existe essa de ganhar dinheiro rápido, né? Você tem que pensar sempre a longo prazo. Você pega o Warren Buffett, né? O maior investidor hoje no mundo, né? Se você pegar o quanto ele ganha de porcentagem, é 1%, 1,5%, 2%, né, da carteira dele, né? Ele não é um cara que pega dinheiro e vai lá e quer já ganhar 3, 5, 8% por mês. Isso não existe, né? De forma mensal, né, e fixa. Isso não existe, né? Porque o mercado ele é variável, né? Se você for para a renda variável. Então, primeiro, se você quer alguma coisa mais segura, procure corretoras que tenham principalmente nome no mercado ou principalmente com certificações, né? Com o profissional certificado. A primeira certificação hoje para um assessor de investimentos é o Ancor, né? O cara faz uma prova, ele tem que estudar ali para ele ser um assessor de investimentos, né? Hoje a lei ela mudou um pouquinho, então o assessor ele não necessariamente ele vai trabalhar em específico ali para uma instituição XP ou só BTG ou só... Só que assim, existe aquela questão ali do bom senso também, porque você não vai ficar também pulando de galho em galho ou trabalhando com várias empresas, né? Então existe ali um contrato entre o assessor ali e o escritório para ele trabalhar. Então você tem que procurar esse tipo de profissional que tem primeiro, no mínimo essa certificação para atuar no mercado financeiro para trabalhar com o seu capital. Porém, esse profissional não pode diversificar uma carteira para você. Ele é só um vendedor do escritório. Quem vai fazer isso é o interno, né? Ele sabe dos produtos, ele conhece do mercado, mas não é ele propriamente que vai fazer a diversificação da carteira para você, né? Ele vai ter o interno dele, que tem outras certificações, que eles sim podem fazer
diversificar, né, os ativos para você ali e ter a rentabilidade. Isso é muito legal. Agora, eu acho que ele pode ser um pouquinho mais específico. Uhum. Por exemplo, se você for entrar no mercado de leilão, por exemplo, você tem um site que você pode procurar lá da Receita Federal, se eu não me engano, que você consegue saber se aquele leiloeiro ele está apto a fazer o leilão. Aí você não entra naqueles leilões que tem por aí que acabam só levando seu dinheiro embora. Existe algum site específico que eu posso procurar o nome dessa pessoa para que possa estar constando lá que ela é autorizada? Vou te dar um exemplo. Nós aqui na TK Solar, eu sou autorizado pelo Corban, né? Então eu tenho Corban e eu sou autorizado do Itaú, do Santander e da BV para conseguir fazer financiamento direto pelo banco, né? E para quem faz investimentos hoje, tem algum local específico para procurar? Porque assim, quando você chega para me oferecer um serviço, eu não tenho como chegar e olhar o seu currículo, né? Então assim, o Vinícius chegou aqui. Como que a gente pode diferenciar? Porque eu entendo, Vinícius, que o mercado não tem espaço mais para quem é amador hoje. Exatamente. Né? Eu acho que a gente está falando a mesma língua. Então eu acho que é importante a gente compreender uma coisa: aonde eu posso procurar esse profissional? Aonde que eu vou encontrar ele realmente, que eu posso colocar o meu dinheiro e posso dormir em paz? Tá. Primeiro que se você for num escritório da XP ou num escritório do BTG, em qualquer um, ele só é contratado se ele tiver a certificação. Então já aí, você não vai pegar ele no mercado, na OLX ou na internet, esse profissional. Você vai no escritório da XP, você vai conversar, porque assim, ele só vai poder trabalhar se ele tiver a certificação da Ancor, ele fez a prova lá, ele foi aprovado, né? Se eu não me engano, eu acho que no próprio site da Ancor, eu acho que você consegue, com alguma numeração, verificar isso. Nunca fui a fundo para ver isso. Da mesma forma as outras certificações, né? Porque acima da Ancor existe o CEA, tem várias outras certificações, né? E daí já é um grau acima que você pode fazer a diversificação de uma carteira e você não necessariamente você tem que se vincular a alguma corretora específica. Você pode trabalhar com qualquer tipo de... Tanto é, por exemplo, que a nossa gestão hoje é feita direto pela corretora Oraman e a gente tem um white label dessa corretora, né? A gente tem um suporte por trás, que é toda uma equipe com certificação do CEA, que faz a gestão da carteira, que é diferente de um assessor, por exemplo, da XP, que tem só o Ancor, ele só pode vender o produto, ele não pode fazer a gestão da carteira. Já nós não, nós temos uma equipe que tem essas certificações que pode fazer a diversificação da carteira para o cliente, né? Então já é um grau acima, digamos assim, de apenas um assessor específico de uma corretora. Tá? Então a gente consegue ter... Então, voltando na sua pergunta, Guto, a pessoa, se ela quer investir, se ela quer começar a pensar em investir no mercado financeiro, procure essas instituições, né? Hoje existem diversas, não é só essas que eu citei, né? E que lá vai ter esses profissionais, e não no mercado aí fora aí que você vai pegar um profissional específico, né? É porque hoje existe um diferencial competitivo muito grande que são as certificaçções, né? Por exemplo, a TK Solar ela só trabalha com produtos que é Tier 1, né? Então, o que é essa certificação? Entende? E aí, quando você explica para o cliente, você não entra naquela mesma vala de todo mundo que chegou lá para explicar aquilo para o cliente. E esse é um diferencial competitivo, né? E nós temos que se atentar a isso, porque senão a gente vai oferecer um produto para o cliente e ele não consegue absorver qual é a diferença de estar comprando da gente e não estar comprando do concorrente, né? Sim. Então isso faz muito sentido, né? Certo, seu Fernando? Certíssimo. Bora lá. O Guto citou aqui, né, na verdade, falou da TK Solar, das certificações que nós trabalhamos, e nós trabalhamos, na verdade, com investimento de médio prazo. Tal. Nós estamos falando, na verdade, um payback muito rápido, né? Então, investimento de médio prazo, tal, 3 a 4 anos e tal. E eu me lembrei dessa questão. No nosso caso, com a energia solar, a pessoa ela concilia suas necessidades de curto prazo com esse investimento de médio prazo, basicamente trocando a conta de luz pelo investimento na energia solar.
É lógico que no mercado financeiro funciona de uma outra maneira. Mas como é que a pessoa concilia essa questão das necessidades de curto prazo com esse investimento de médio e longo prazo, por exemplo, quem está pensando numa aposentadoria? Nesse caso, na verdade, o consultor, o planejador, o gestor, o Vinícius pode auxiliar. Sim. Vai muito do, como eu falei no início, né, do perfil do investidor, né? Às vezes ele tem ele precisa de algo a curto prazo, ele precisa de algo a médio prazo, às vezes ele quer se planejar para comprar uma casa, ou ele quer casar, ou enfim. Depende muito do perfil do cliente que você está abordando. Eu acho que da mesma forma funciona a parte do solar. Às vezes ele não entende que daqui X tempo ele vai ter esse retorno do investimento. Quais são os perfis de investidor? O perfil existe a pessoa mais conservadora, né? Que é aquela pessoa que não abre mão de uma rentabilidade maior, né? Para uma segurança maior, porque o risco ele acompanha o rendimento, né? Quanto maior o ganho, maior o risco. Então, o perfil ele vai dessa forma também. Então, quando você pega ali um perfil mais conservador, é aquele cara que você vai ver que ele quer aquela segurança, mas quer uma rentabilidade, pode ser de 1%, 1,5%, 2%. Esse é o perfil mais conservador, né? O moderado é aquele que gosta de coloca ali um pouco mais em ações, ele vai um pouquinho mais em outros tipos, ele gosta mais de diversificar, né? Quer uma rentabilidade um pouco maior, gosta um pouquinho de correr um pouquinho mais de risco, né? E o arrojado é aquele que gosta de, vamos por mais ali em criptomoeda, em algumas ações, Vamos arriscar. vai arriscar mais, né? Dessa questão do solar, eu acho que você tem que pegar um pouco mais do cara que ele é mais conservador ali e você vai explicar para ele que a longo prazo ele vai ter essa rentabilidade, né? Normalmente não é aquele perfil que acredito que acabou de se mudar para uma casa, casou agora, ou ele está mais preocupado ali com pagar as despesas que ele acabou de financiar um imóvel, ele acabou de... É aquele cara que eu acho que está mais pensando ali na aposentadoria dele, ou ele já está bem estabilizado, né? E aí ele está pensando em outras possibilidades de ele economizar também, porque ele já está olhando mais para dentro do imóvel, né? Principalmente na pandemia, eu acho que vocês passaram um pouco disso, a pessoa saiu um pouco mais ali do corporativo e foi mais para o home office, e aí a pessoa começou a olhar mais para dentro do imóvel. Porque ela começou a gastar mais energia. Mas eu costumo dizer uma coisa, Vinícius, que eu acho um barato. Você tem, hoje, se eu quero aumentar a minha rentabilidade, eu contrato o Vinícius, né? No nosso caso, por exemplo, as pessoas ainda não perceberam que o telhado dela pode botar dinheiro no bolso dela. Sim. Olha isso, né? O telhado dela, o telhado da casa dela coloca dinheiro no bolso dela, né? E as pessoas não olham para isso. Assim como só 3% das pessoas investem, quando a pessoa vai colocar energia solar, uma das maiores objeções que nós encontramos é a seguinte questão: tá caro. Mas na maior parte das vezes, ela nem sabe o que ela está comparando que está caro. Né? E o vendedor muitas vezes perde a venda porque ele não pergunta, está caro comparado ao quê? Ao que você está comparando? Ah, se eu pegar esse dinheiro e investir lá com o Vinícius, eu vou ter uma maior rentabilidade. Eu tenho alguns questionamentos, né? Eu acho que assim, a pessoa não compreendeu, aí ela pode estar olhando por uma segurança, dinheiro em conta. Aí eu concordo. Mas a médio e longo prazo, e eu estou falando agora de médio para curtíssimo prazo, porque hoje, se ela tem um dinheiro hoje para investir, aí eu vou brigar com o Vinícius um pouquinho aqui, que assim, eu falo para ela assim, ó, investe na energia solar, depois a rentabilidade da energia solar você coloca com o Vinícius. Sim. Entende? É uma questão que assim, tem questões aqui que um projeto que eu vi ontem que já no primeiro ano dá 29% de rentabilidade. Ela pagando o projeto. Porque o VPL dele é muito alto.
O VPL do projeto que eu vi ontem é de 250 mil para um projeto que o cliente ia gastar 45 mil. É assustador isso. E as pessoas não estão olhando para isso. Nós estamos no momento da energia solar, onde a energia solar baixou, os kits baixaram 20% do valor. Na verdade, as pessoas não se atentaram a isso ainda, que é o melhor momento para instalar energia solar. Nunca teve tão barato. Exato. Entende? Então, assim, o telhado dela pode colocar dinheiro no bolso dela. E detalhe, as fontes de energia, as fontes geradoras de energia hoje estão praticamente, né, tá numa situação que é o fóssil, né? Ou a questão também hídrica, né? Isso aí está causando muitos efeitos no mundo, né? Colapso. Você vê lá a cidade, se não me engano, na Arábia, não sei se é na Arábia Saudita, que está sendo construída no meio do deserto. Eu não vi essa. Que ela é uma cidade achatada, comprida e toda feita da parte de sustentável, né? Porque o mundo tá cada vez mais partindo para essa situação, pensando no futuro do planeta, né? Não é à toa que o Elon Musk tá investindo muito na SpaceX, né? Nos carros elétricos. Sim. Então, são essas pessoas que já estão anos-luz na frente da gente. E já é uma realidade. E é uma realidade, né? Parece que, se não me engano, até 2025 a Embraer já está com um carro, não sei se é um carro voador ou é estilo um helicóptero, um drone, enfim, totalmente elétrico, né? Já um projeto feito aí, então a tendência é cada vez mais... Eu acredito, Vinícius, que é um caminho sem volta, né? Eu acho que, tanto é que já estão saindo hoje, você também já tem produtos de solução de energia para investimento, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, porque grandes consumidores não perceberam ainda a questão, por exemplo, do mercado livre de energia, que ele pode reduzir a conta de energia dele apenas, de repente, fazendo um contrato com uma comercializadora fora do mercado livre, que trabalha com energia sustentável. Sim. Entende? As fazendas solares, né? Exato. Também vendendo energia também. A um preço mais acessível. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla, e é legal a gente falar sobre isso, muita gente não investe porque ela quer investir no que sobra, né? Ela não se paga primeiro, né? Então isso é legal da gente. Não é aquela coisa do começo do mês, você já separar o que é da emergência, o que é do investimento, e depois o que sobrar é o que você realmente vai. Não, é o que sobrar no final que daí eu vou pensar em investir. Eu falei... A mentalidade é o contrário. Eu falei no último podcast que a gente conversou, eu falei sobre isso. Às vezes você estipulou um teto lá de R$500 para você investir todo mês e naquele mês não deu, por algum motivo e tal, vai ser complicado investir 500, investe 100, mas não deixa de investir, né? Não deixa de guardar a sua reserva de emergência, não deixa de separar aquilo que você vai realmente se preocupar com você, porque o grande problema que as pessoas fazem é se preocupar com o outro antes de se preocupar com ela. Né? Então isso é um grave problema, né? Para todo mundo. Eu vivi durante muito tempo dessa forma, me preocupar com o outro e esquecer de me preocupar comigo, né? Então é uma preocupação muito grande. E voltando para o mercado livre de energia, hoje as grandes corporações que ajudam tantas pessoas com emprego, com outras coisas, outras situações, se ela tiver uma redução de 5% na energia, 10% na energia, que muitas vezes ela gasta aí 6 milhões ano, né, 7 milhões ano, que não é uma conta de energia muito alta para quem está numa indústria, quem está no mercado livre, ela não olha para esse mercado. Ela não olha para aquilo que realmente ela pode colocar mais dinheiro no bolso. E as pessoas estão sempre olhando para uma métrica de vaidade, faturamento. Eu preciso aumentar meu faturamento. Eu preciso aumentar meu faturamento. E eu esqueço de uma situação principal, que é o quê? Redução de despesa fixa. Né? Isso é um agravante muito grande. E as pessoas não olham para a redução de despesa fixa. E elas não entenderam o jogo ainda. Se eu reduzo minha despesa fixa, eu não preciso aumentar o meu faturamento. Porque o meu faturamento, minha lucratividade vai subir, que é a métrica real que eu preciso medir. Eu preciso ter maior lucro na minha empresa. Você trabalha por quê? Ela não olha a redução da despesa como lucro. Ela olha como redução da despesa.
né? Sim. Eu vivia muito isso na época da indústria, que eu trabalhava com, por exemplo, compras de EPIs, né? A indústria achava isso como um gasto. Estou gastando muito EPI, estou gastando muito EPI. Ok, se o funcionário se acidentar hoje, primeiro que você vai ficar, se o funcionário for para o INSS, sei lá, mais de 15 dias afastado, né? Você já tem um funcionário a menos. Quanto que ele custa para você parado? Mais o acidente, né? Mais se tiver morte, enfim. Sim. O que vai gerar de prejuízo para aquele empresário? Inversão de valores. Para você mostrar isso para o empresário é complicado. Sim. É que na verdade, muitas das vezes, aí eu falando como empresário, a gente acaba olhando só para o que sai, né? Você não olha para o que realmente, efetivamente vai te trazer retorno. Porque uma coisa é quando você coloca o dinheiro como despesa, né? E ao invés de colocar ele como custo. Quando como custo ele vai sair, vai te trazer uma rentabilidade, de alguma forma. Ah, eu estou gastando muito com EPI, mas se eu conseguir evitar um acidente, ele está colocando dinheiro no meu bolso, ele não está colocando prejuízo. Não vai ficar afastado. Exato. Né? Não vai no médico, vai faltar um dia, 2, 3. Então... Exato. Agora, eu posso fazer uma avaliação se esse EPI está sendo usado da forma adequada. Aí eu concordo. Né? Agora, não não proteger o funcionário disso, aí você não está olhando nem para a vida, que é o real motivo que a gente emprega alguém. Exato. Né? Então a gente emprega alguém porque a gente quer acrescentar algo na vida daquelas pessoas, quer ajudar elas a alcançarem os sonhos delas. Né? Exatamente. Certo, seu Fernando? Que maravilha, você está falando aí do maior ativo de qualquer empresa, né? Que é o seu bem intangível, o seu colaborador, seus parceiros e tudo mais. Aí a área do Fernando, aí ele gosta. É a minha área, é verdade. É verdade. Aí também é interessante falar sobre essa questão do fundo emergencial. Sim. Fundo emergencial, que é tão importante, às vezes é negligenciado, porque a pessoa está ocupada ali com os custos, gastos, despesas e tal, e de repente até investimentos, mas esquece de guardar alguma coisa, esquece de se proteger, né? E toda essa questão é importante também, ela é pertinente e é disso que se trata. A gente fala da energia solar, né, porque é a nossa área onde a gente está aqui e a gente entende que, na verdade, toda essa economia gerada, né, pela autoprodução de energia, ela também nos permite trabalhar essa questão de melhor elaboração de um fundo emergencial. Existem, por exemplo, recursos, princípios, ou melhor, os tipos de fundo emergencial? Ou é uma coisa só? Você guarda e ponto final? O próprio nome já diz, né? Emergência, né? Então, você vai utilizar ele para realmente esse fim. Sim. Né? Você não vai mexer naquele recurso ali. É diferente. É uma forma de investimento também, porque você está investindo no seu futuro ali, que pode acontecer e qualquer pessoa passa por imprevisto alguma vez na vida. Né? Principalmente aquelas pessoas que não têm um seguro de saúde, um seguro de vida, não tem nada ali que acoberte ele de alguma questão. Isso também, de certa forma, é uma reserva ali de emergência que você está fazendo. Você está investindo em algo que você vai usar em algum momento da sua vida. Pode não usar alguma coisa ou outra, né? É igual seguro, né? Seguro. Você paga para não usar. Você paga para... Em algum momento, pintou, você tá coberto. Né? Então, você está investindo em algo ali, mensal, como se fosse a sua reserva de emergência também. Então, entra dentro desse englobado aí da emergência. Né? Por isso que existem também os seguros. Né? Diferente do investimento ali, que também você vai ter para rentabilizar o seu capital, pensando, aí você vai ver a médio e longo prazo. Né? O que você vai precisar, para quanto tempo você vai precisar esse valor aqui? Né? Qual o resgate que você vai fazer, há quanto tempo você vai querer resgatar esse capital? Então tem tudo isso que você vai trabalhar junto com o cliente, né? Nesse planejamento financeiro para ele. Legal. Eu estou pensando o seguinte, sabe? Estou ouvindo o Vinícius falando e tal, assim, cara, é uma coisa que você não faz sem ajuda do profissional. Não entra sem ajuda do profissional que não dá. É verdade. Você pensa como um gasto, né? Um seguro de viagem, por que eu vou pagar o seguro? Se eu morrer, morreu.
Aí você não está pensando na família que vai ficar, né? Também. Então tem muitas coisas envolvidas. Sim, sim. Tem a questão também do patrimônio, né? Patrimônio que vai deixar e tudo mais. Cara, na verdade é o seguinte, eu ia falar pra você, onde é que eu encontro o Vinícius? Como é que eu falo com o Vinícius? Onde eu vou te encontrar? Nas redes sociais? É legal, porque na verdade a gente tá falando aqui, de repente, fecha-se a câmera e a gente esqueceu de falar o que interessa, onde eu encontro o Vinícius. Bacana. Bom, a gente tem o nosso site, né, pwbusinessinvestimentos.com. A gente tem também o Instagram, as redes sociais também, que é pwbusiness.investimentos no Instagram, né? Ou, se precisar, a gente tem o nosso WhatsApp também, que é o 15 99693 5671. Né? A gente tem o nosso escritório, a gente trabalha mais em home office aqui em Sorocaba, né? Em São Paulo, na Vila Olímpia, a gente tem o nosso escritório também. Legal. Gente, todas essas informações estarão na descrição do vídeo, estarão na descrição dos nossos vídeos. Você vai encontrar o Vinícius. E como é que eu encontro o Guto Azevedo? É difícil, essa pergunta é difícil. Você vai entender. O Guto tem uma assessoria muito grande, mas essas informações também estarão na bio, estarão, na verdade, na descrição do vídeo e tudo mais. Vinícius, eu gostaria que você deixasse as últimas considerações aí. A gente já está chegando no nosso limite de tempo. As últimas considerações, um conselho, uma palavra do Vinícius aí para a galera que pretende investir. Então, bacana. Educação financeira é o principal aí na parte de investimentos, né? A gente está vivendo um momento no mundo bem complicado, né? Com muitas variáveis aí. A gente precisa pensar no nosso bolso e na nossa família, né? Às vezes a gente fala que dinheiro não é tudo, mas sem ele a gente não vive, né? Principalmente a parte de saúde. Você tem para você estar aqui hoje tem que ter saúde, né? Se ele não traz felicidade, ele traz acesso. Exato. Exatamente. Então comece a investir em educação financeira, comece a ler livros de educação financeira, né? Que você vai prosperando. E principalmente network é importantíssimo, né? Contatos, fazer contatos com pessoas, se você quer crescer no seu negócio, vai buscar parceiros, contatos, que as coisas vão acontecendo para você, né? Bom, queria agradecer muito o Guto aí, né? A oportunidade de a gente estar conversando hoje aqui. O Guto é uma pessoa fantástica aí que a gente se conheceu e fomos criando uma amizade aí. E fico à disposição aí para os próximos aí, o que se precisarem, estou à disposição. A gente que agradece, João, muito obrigado mesmo pela presença, por ter aceitado o convite, por compartilhar conosco aí esse conhecimento, compartilhar conosco aí sua expertise. Foi muito legal e não tenho dúvida que vai ser ainda muito legal, porque muitas outras pessoas vão acessar esses vídeos, acessar os cortes, acessar essas informações. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado. Guto. É muito importante a gente dizer, principalmente nesse momento, por que esse podcast existe, né? A TK Solar ela tem o objetivo de promover a longevidade das pessoas e do planeta. E eu acredito que quando a gente está falando sobre investimento, quando a gente está falando sobre energia solar, quando a gente está falando sobre pessoas, sobre ajudar pessoas a serem transformadas para as próximas gerações, para essa geração, eu acredito que nosso objetivo está sendo alcançado. Entende? Então é por isso que a gente existe, é por isso que nós criamos esse espaço. Muita gente fala assim, vocês criaram um espaço porque vocês querem se mostrar, né? É o que a gente escuta. E na verdade o que a gente quer, na verdade, é levar conhecimento para essas pessoas. Só que tem uma coisa muito importante. Conhecimento sem aplicação, eu falo sempre isso, né? Estude 20% e aplique 80%. E você vai ver seu resultado ser transformado. Então é por isso que isso aqui existe, é por isso que nós criamos esse processo, é por isso que a gente grava com pessoas influentes, com pessoas de referência, porque a gente quer que essas coisas, que essa informação chegue muito longe, porque aquilo que as pessoas escutam daqui pode realmente transformar a vida delas. Porque como a gente falou, nós não temos educação financeira, então aonde que a gente tem que criar isso? Né? Hoje o YouTube é a maior plataforma de educação gratuita que existe. Essas informações vão estar lá. Né? Quando que uma pessoa, eu por exemplo, era uma distância muito grande eu falar com um assessor de investimento.
né? Porque eu falava assim, mas eu vou começar com 100 reais, ninguém vai dar atenção para mim, ninguém vai olhar para mim. Só que aquele cara que começou com 100 reais, amanhã ele pode ter 1 milhão na conta. Porque ele pode fazer um negócio muito bom, ele pode tirar as crenças limitantes dele e transformar a vida dele. E aí aquele cara que acreditou nele com 100 reais vai ser valorizado. Rick Sheffer fala muito isso, né? As pessoas que hoje estão comigo foram as que chuparam o gelo quando eu não tinha dinheiro. Quando eu vendia água na praia. Né? E a grande verdade é essa. Quem vai estar com você a hora que você chegar onde você realmente almeja? Então eu acho que uma grande importância da gente deixar como mensagem aqui é realmente aonde a gente pode agregar na vida das pessoas que realmente vai transformar a vida delas. E através dessas informações eu acredito que a gente está conseguindo alcançar. Legal. Gente, nosso muito obrigado. Estamos nos despedindo, estamos encerrando mais um TKCast oficial. E quero dizer que foi mais uma vez um prazer estar com você, muito estar com você, Vinícius. Que Deus abençoe grandemente a todos nós. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.